Muito bom dia, meus amados irmãos e amigos, que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Para a nossa devocional Pare e Pense desta manhã, nós queremos convidá-lo a abrir sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 14. João 13, 14. Esse texto nos diz assim: Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O tema que nós queremos tratar nesta manhã é lavai os pés uns dos outros. A passagem que nós acabamos de ler, ela se dá em um contexto da última ceia celebrada por Jesus com seus discípulos momentos antes da sua prisão, da sua injusta condenação, da sua morte por crucificação e, finalmente, da sua ressurreição 3 dias depois desse momento. Jesus está reunido com seus discípulos para participar da ceia. E surge entre esses mesmos discípulos uma discussão acerca de qual deles seria o maior no reino dos céus. Qual dos discípulos mereceria maior destaque ou uma posição de maior autoridade no reino dos céus quando esse reino fosse instalado, inaugurado? Jesus, percebendo então as dificuldades ali, resolveu ensinar-lhes primeiro pela atitude e depois com as palavras. Jesus despe a sua túnica, talar de mangas compridas, pega uma toalha, veste-se com essa toalha, pega então uma bacia, verte água sobre a mesma e resolve então lavar os pés dos seus discípulos. Essa é uma atitude muito marcante para aquela cultura e uma atitude bastante chocante. Isso porque os escravos, os servos escravos, é que tinham essa função, essa atividade. Era comum quando você chegava na casa de um homem de posses, ele chamar um dos seus servos para vir trazendo uma bacia com água e você ali poder lavar os pés, que via de regra eram pés empoeirados das jornadas nas estradas de terra tão comuns naquela região. E então os escravos se ajoelhavam ali e lavavam os pés dos visitantes. Ter os pés lavados era um sinal de grande honra, de respeito. Você estava sendo muito bem acolhido e recebido. E lavar os pés era uma função que cabia, via de regra, aos servos. Jesus, então, ao fazer isso, ele se coloca como servo dos seus discípulos. Em alguns dos evangelhos, nós temos inclusive o registro de que isso causou tanto incômodo ao apóstolo Pedro, que ele chega a dizer: não, Senhor, o Senhor nunca vai me lavar os pés. E Jesus diz que se não lavar os pés, não tem parte com ele. E aí Pedro afoitamente diz: então lave também a cabeça. E Jesus diz: não, quem já lavou os pés não precisa lavar a cabeça, já está limpo. E aí então Jesus lava os pés dos seus discípulos. Após fazê-lo, o Senhor se veste novamente e se dirige aos mesmos dizendo: vocês entenderam o que eu fiz? E Jesus então prossegue dizendo: eu sou o Senhor e Mestre, é assim que vocês me chamam, e eu de fato sou. E se sendo eu Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. O que vem a significar isso? Significa, queridos, que é importante que nós sirvamos uns aos outros. A quem mais autoridade possui, mais servo de todos deveria ser. Ninguém tem autoridade maior que Jesus, e ninguém nos serviu tanto como Jesus o fez. Nós, se queremos de fato exercer autoridade, se queremos de fato servir a Deus de forma digna, nós jamais podemos esquecer que uma das nossas funções é lavar os pés uns dos outros. É importante que você aprenda a servir o seu semelhante.
Na nossa cultura, no mundo de hoje, as pessoas investidas de autoridade costumam ser servidas. Os líderes deste mundo almejam posições de destaque, almejam os títulos, os lugares de honra, os prestígios que essa sociedade oferece. E algumas vezes nós nos encantamos com essa vaidade e queremos da mesma forma receber honra, ser tratados como se fôssemos pessoas superiores. Tudo isto está errado. O maior dentre nós foi servo de todos. E se nós queremos de fato caminhar bem com Deus, nós precisamos aprender essa lição. Sirva o seu semelhante. Você que tem recursos, posses, condições, não trate os que menos que você tem como se você fosse superior. Eu te digo que você não é. Simplesmente você foi abençoado com certas posses e certas condições que aquele não foi. E se Deus te deu mais do que a outros, Ele te deu para você repartir. Ele te deu para você servir. Ele te deu para você cuidar. Um dos maiores prazeres para um cristão verdadeiro deve ser servir. Que você possa servir o seu próximo com seu tempo, com seus dons, com suas palavras e com seus recursos. Espelhe-se no modelo de Cristo. Servir uns aos outros. Vamos orar nesse momento. Senhor amado, Deus bendito, queremos agradecer a Ti pela oportunidade de ouvirmos essa palavra e sermos alimentados pela mesma. Pedimos ao Senhor que a utilize para transformar a nossa vida, que não queiramos ser superiores a ninguém, mas que nós sejamos servos uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde durante toda esta semana e fortaleça a sua vida e a sua fé.